Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e agora eu estou aqui para falar sobre um assunto bastante sério, que foi publicado aqui no site da FEPAL, Federação Árabe e Palestina do Brasil. Eu já peço que você deixe seu comentário dizendo a cidade onde você está acompanhando o vídeo para que o próximo vídeo apareça para você. Israel viola a soberania brasileira e promove fuga de soldado procurado no Brasil. Esse é o título aqui, do site FEPAL. Yuval Wagdani é denunciado por cometer crime de guerra contra a população indefesa de Gaza durante o genocídio promovido por Israel. Vou dar uma olhada aqui. Lembrando, eu publiquei um vídeo ontem, né, que a Polícia Federal havia, na verdade, a Justiça havia iniciado uma investigação contra esse turista que estava aqui no Brasil. ah, E isso tem acontecido em toda parte do mundo. Os criminosos de guerra, aqueles que colocaram seus feitos na internet, eles estão sendo procurados no mundo todo, e presos. Em alguns casos presos, como por exemplo, se não me engano, foi na Tunísia que um deles foi preso, né? E há fundações aqui, que eu vou falar agora, que o artigo diz aqui que tem procurado denunciar na justiça do mundo todo, quando eles conhecem o paradeiro de algum desses turistas que participaram do genocídio na faixa de Gaza e documentaram a sua participação, né? Ou seja, é, criaram provas contra si mesmo, né? Acreditando na mais total impunidade que o exército de Israel sempre teve. Vamos ler aqui para a gente continuar entendendo. Fugiu do Brasil neste domingo o soldado Yuval Wagdani, denunciado por cometer crimes de guerra contra a população indefesa de Gaza durante o genocídio promovido por Israel contra os palestinos. Ele estava a turismo na Bahia e a sua última localização conhecida é o Morro de São Paulo, naquele estado. A Justiça Federal Brasileira havia determinado que a Polícia Federal investigasse Wagdani. A decisão emitida em 30 de dezembro de 2024 pela juíza Raquel Soares Chareli, da Seção Ordinária do Distrito Federal, atende ao pedido da Fundação Hind Rajab, organização internacional que defende os direitos dos palestinos. O militar é acusado de participar da demolição de um quarteirão residencial em Gaza, no final de 2024, utilizando explosivos fora de sua ação de combate. As residências serviam de abrigo para palestinos deslocados internamente após o início da agressão genocida em 7 de outubro de 2023. A HRF, a abreviação dessa fundação, apresentou evidências coletadas por meio de inteligência de fontes abertas, incluindo vídeos e dados de geolocalização que comprovam o envolvimento do soldado nas ações denunciadas. A investigação se concentra no período em que Wagdani atuou no batalhão Givat, uma unidade de Forças Armadas de Israel. A denúncia ainda destaca a destruição de um corredor em Gaza, que gerou expulsão forçada de palestinos, de civis e de profundas consequências humanitárias. Além da investigação, a HRF solicitou a prisão provisória do militar, alegando risco de fuga ou destruição de provas. A decisão judicial baseia-se no artigo 88 do Código de Processo Penal brasileiro, que permite a aplicação da jurisdição universal para crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, conforme previsto no Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou que auxiliou o criminoso a deixar o Brasil após a tentativa de investigação por elementos anti-Israel. O regime sionista também alertou seus militares sobre o risco de compartilhar detalhes de seus serviços nas redes sociais, visando evitar exposições que possam levar a ações legais em outros países por seus crimes de guerra. No sábado, o Ministério das Relações Exteriores de Tel Aviv emitiu uma declaração observando que o ministro Gedeon Saar havia agido para garantir que o criminoso não estivesse em perigo. O Departamento de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada de Israel no Brasil contataram o cidadão israelense e sua família, fornecendo apoio durante todo o incidente até a sua partida rápida e segura do Brasil, disse a declaração, conforme o Jerusalém Post. Houve uma ofensa à soberania do Estado brasileiro por um Estado investigado por genocídio, crimes de guerra, crime de apartheid e colonialismo, afirma Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Isso tem implicações graves. Para o Walid,
Para o Walid, seguramente quem trabalhou nisso, além de Tel Aviv, foi a embaixada e todo o seu corpo diplomático no Brasil. Portanto, o Brasil deve, no mínimo, chamar para consultas o embaixador de Israel, censurá-lo e, eventualmente, investigar a totalidade da participação neste crime contra a soberania brasileira, expulsar a totalidade do corpo diplomático israelense. O deputado israelense Dan Ilious, do partido governista da extrema-direita Likud, ameaçou o Brasil por se posicionar em defesa do direito internacional e contra os crimes de guerra de Israel. O Brasil se tornou um Estado patrocinador de terroristas, palavras dele, né? Eu não posso falar a palavra direito por causa das políticas do YouTube, né? Afirmou, embora que a justiça brasileira tenha feito, foi justamente pedir a investigação de um terrorista. Israel não ficava de braços cruzados diante da Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados, continuou concluindo que o Brasil pagará um preço se não mudar sua conduta. Ameaçou, né? Ameaçou claramente o Brasil. Apesar da decisão judicial, não houve a retenção do passaporte do criminoso, o que tornou a sua fuga possível. Tá aí também, né? A gente vê que quando foi para prender aqueles pagodeiros, né, acusados de estarem trabalhando para o grupo do Líbano aqui no Brasil, né, a Polícia Federal foi bem rápida, né? Rapidíssima. Ainda descaradamente disse, né, que trabalhou em conjunto com a Mossad, né? que, 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 que- que se fosse um país que tem um mínimo de soberania, isso daí seria um escândalo, né? Para o Brasil, né? Mas ficou por isso mesmo, como se esse país aqui fosse um local sem soberania mesmo, né? E mais uma vez mostra que não tem, que o Brasil não tem soberania, tá? Continuando, até mesmo Francesca Albanese, que se notabilizou por seu trabalho nas Nações Unidas de denúncia das diárias violações de direitos humanos por Israel e Gaza, comentou que no Brasil, em qualquer lugar, as ações legais contra israelenses suspeitos de crime em Gaza são necessárias e para ontem. De acordo com a emissora pública israelense Kan, citada pelo Jerusalem Post, a família do criminoso observou que o soldado não havia sido detido e que estava recebendo ajuda de pessoas relevantes. Olha bem. O pai do criminoso disse ao Canal 12 que um amigo que estava viajando com seu filho recebeu uma mensagem do escritório diplomático israelense informando que um mandato de prisão havia sido emitido para ele. Pedi que eles fugissem imediatamente e não ficassem nem mais um momento, disse o pai, acrescentando que recebeu uma mensagem do filho às 5 da manhã de domingo, horário de Israel, dizendo que eles haviam cruzado a fronteira, mas que não tinha sinal de celular desde então, relata o Times of Israel. O presidente da FEPAL ainda acredita que o governo brasileiro deveria estudar a possibilidade de investigar todos os israelenses que visitem o Brasil, a qualquer pretexto, por participação em crimes de guerra, de lesa humanidade e de genocídio na Palestina, bem como impedir que se entre, inclusive determinando que sejam investigados, tendo seus nomes informados no Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça por participação no crime de genocídio. Deveria ainda, eventualmente, aplicar a legislação brasileira, uma vez que o país é signatário do Estatuto de Roma, entregá-los à Justiça Internacional para que respondam por esses crimes. Por último, Rabat afirma que é fundamental que o Brasil investigue, de uma vez por todas, a ação do regime sionista para desestabilizar a política nacional, diante de ameaças como a do deputado Dan Ilous. Acho também que o Brasil deveria imediatamente emitir uma ordem de captura à Interpol e, por fim, investigar os agentes públicos que, porventura, podem ter vazado para autoridades israelenses a ordem de captura. E, além disso, negligenciarem no cumprimento da ordem para facilitar o tempo de fuga do criminoso. Claramente, né, a gente vê que foi muito facilitado aqui a fuga dele, né, aqui no Brasil. Então tá aí. Como vocês podem ver, né, mais uma violação de soberania, né, por parte de Israel ao Brasil, né? Alguns vão dizer assim, mas o Brasil não tem soberania mesmo, né? E não estão muito errados. Quer saber mais sobre isso? Se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Vamos acompanhar o desenrolar dessa situação. Pessoal, lembrei de uma coisa interessante agora, né? Vale lembrar que o Brasil extraditou um palestino, né? Acusado de ser um T. Lembra? O Israel acusou, o Brasil já extraditou logo, né? Agora prendeu um israelense que documentou seus próprios crimes de guerra. Aí o Brasil não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue. Aí não consegue. Pra tu ver, né?
como é que são as coisas. Bom, pessoal, tá aí. Esse é a situação aí, né? Mais uma violação à nossa soberania, de muitas, né? Que vieram e que virão. Agora deixa um comentário para dizer o que você acha sobre isso. Se você for novo aqui, se inscreva e deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Mas lembrando, tem um QR Code aqui na tela, e esse QR Code é a única forma que você tem para contribuir com o canal. Porque o meu canal não pode ser monetizado, o YouTube não deixa ter nada, publi de membros, superchat, nada disso por causa dos assuntos sensíveis que eu trato aqui. Então, por causa disso, eu queria que você doasse qualquer quantia para esse canal. Claro, lembrando, se você tiver condições para isso, porque isso é a única maneira de manter o canal aqui e manter aqui, me deixar um pouco mais motivado a fazer esse trabalho informativo que eu faço aqui. Até a próxima.